Olá! Hoje eu estou muito feliz porque finalmente eu consegui um livro que eu tanto queria trazer para contar a história para vocês. O título da história é A Borboleta que Queria Morrer. Por que será que essa borboleta queria morrer? E essa história foi escrita pelo mesmo autor que escreveu a história do peixe dourado. E a ilustradora também é a artista plástica Silvana Santos. Vamos conhecer essa história? A borboleta que queria morrer. Era uma vez um menino que morava no alto de um edifício. Um dia, enquanto ele assistia a um filme de guerra na TV, ele, sem querer, quebrou um vaso da sua mãe. Era um vaso caro. Ela fez o maior escândalo e pôs ele de castigo. Afinal, o vaso tinha custado uma fortuna. O castigo deixou o menino muito magoado. O que era mais importante, ele ou o vaso? E o pior é que o seu pai nunca estava em casa para dar apoio para ele nessas horas. Sempre estava viajando, estava trabalhando na sua empresa. E a mãe sempre estava às voltas nos salões de beleza. Ele se sentia muito só e resolveu fugir. O mundo era enorme e fascinante, mas também muito cansativo. Andando pela rua, o garoto ficou com muita sede. Entrou num bar e pediu água. Como não tinha grana, mandaram-no procurar água junto ao rio. De graça, só lá. Foi até a beira do rio. Morto de sede, jogou-se na água. Ela tinha um gosto horrível e cuspiu tudo fora. Neste momento, ele ouviu um choro, bem baixinho. Era de uma linda borboleta. Ela estava muito triste e queria morrer. O menino quis saber a razão. Aí ela contou que quando era lagarta, comera muitas folhas da velha árvore e que a árvore agora estava morrendo. A borboleta achava que a culpa era dela e por isso ela também queria morrer. Disse isso e saiu voando. Saiu voando. O menino correu atrás dela, correu. Mas ela foi rápida demais.
Ele achou aquilo muito estranho. Como não queria ver a linda borboleta morrer, foi pesquisar o caso. A árvore estava realmente com poucas folhas. Mas, conversando com a árvore, que era muito sábia, descobriu que o problema era a sujeira do rio e não as folhinhas que a borboleta tinha comido. E ao saber disso, o menino ficou muito preocupado. Ele não queria ver a borboleta morrer, muito menos a árvore e o rio. Resolveu investigar a causa da sujeira do rio. Depois de muito andar, e já bem cansado, encontrou um urubu Darky. Pediu-lhe ajuda para resolver o caso. O urubu respondeu que o mundo estava cheio de sujeira e que não havia nada a fazer. Por isso, ele vivia de preto, como forma de protesto contra tudo. O garoto disse que alguém tinha que fazer alguma coisa, pois as árvores, o rio e as borboletas não podiam morrer. Isso comoveu o urubu Darky, que levou o menino até um depósito de lixo para falar com as bactérias punks. Estas eram as maiores entendidas de lixo do planeta. As bactérias tinham uma banda de rock. Contaram que antes do depósito de lixo existia ali um banhado. E elas já não aguentavam mais tanta sujeira e tinham criado uma banda para protestar. Quando o garoto perguntou pela sujeira, elas arregalaram os olhos e disseram que era uma química brava. Falaram ainda que alguns amigos tinham tido contato com aquilo e ficaram com câncer. O problema vinha da fábrica que existia do outro lado da cidade. O urubu quis arrepiar carreira, mas o menino insistiu para que ele fosse junto até lá. A fábrica ficava no meio da maior fumaceira, tanto que o guarda atendeu com uma máscara. O menino pediu que parassem de jogar a poluição no rio. O guarda disse que o assunto era com o chefe que trabalhava lá no outro edifício, bem alto. Eles ali não podiam ficar. Ainda comentou que seria bom se toda aquela fumaceira parasse, pois os moradores da vila já não a aguentavam mais. O garoto foi até o edifício. Por precaução, pediu para que o urubu ficasse do lado de fora e que avisasse a turma caso acontecesse algo com ele. A secretária
não quis deixá-lo falar com o chefe. Ele andava meio nervoso e não estava conseguindo trabalhar direito. A fábrica estava até perdendo dinheiro. O menino disse que não arredaria o pé dali sem falar com ele. A moça levou então o caso ao dono. Ao saber do assunto, esbravejou mais ainda. Não bastavam os problemas em casa e ainda apareciam garotos malucos para incomodar. Como o garoto teimava em ficar, cedeu e concordou em atendê-lo. Aí ocorreu uma grande surpresa. O dono da fábrica era o pai do garoto. Ambos tiveram um grande susto. E o pai logo começou a reclamar que estava preocupado com o seu desaparecimento. O garoto disse que o pai nunca dava bola para ele e que por isso ele tinha fugido de casa. E mais ainda, queria que o pai acabasse com a poluição da fábrica. Não queria ver o rio, as árvores e as borboletas morrendo. Também não queria ver as pessoas da vila e o guarda metidos no meio daquela fumaceira. O pai ficou uma fera. Só faltava essa. Um filho ecologista, alegou que já pagava uma fortuna de salário mínimo ao guarda, além da máscara e do uniforme. O pessoal da vila, que se mudasse, perguntou ao menino: para que servem borboletas, rios e árvores? Disse ainda que com isso não se ganha dinheiro. Que filho ingrato! Só falta pedir para colocar filtros na fábrica, concluiu. A história dos filtros interessou ao menino. Talvez pudessem salvar o rio. Mas o pai alegou que custavam uma fortuna. Os outros iriam se beneficiar e ele que deveria pagar a conta. O garoto respondeu que quem ganhava com a poluição era somente ele, o dono da fábrica. Isso deixou o pai fulo de raiva. Furioso, arrastou o menino para casa. Queria se entender com a mãe dele. E o urubu viu tudo isso e foi chamar a turma. Ao saber de toda a história, decidiram sair em passeata numa grande demonstração em favor do menino e do rio. Enquanto isso, o pai e o menino chegaram em casa. A mãe estava nervosa. Todo mundo do salão de beleza comentava a fuga do seu filho. Ai, era uma vergonha, depois de tudo que ela fazia por ele. O menino disse à mãe que só dava bola para as fofoqueiras e não para ele. E ainda mais que ele não iria comer até o pai colocar os filtros na fábrica para evitar tanta sujeira. E assim salvar o rio, a árvore e a borboleta. O pai explodiu de raiva.
De que servem essas coisas? Gritou. Eu, preocupado em garantir um mundo e um futuro para o meu filho, e o filho com este papo de borboletas. O garoto respondeu que não havia futuro no mundo sem árvores e sem borboletas. O pai começou a berrar e isso era o fim. Que a culpa era da mãe que não cuidava do menino. E a mãe gritava de volta de que ele só pensava na fábrica. Que confusão! No meio da confusão, começaram a ouvir um barulho vindo lá de fora, cada vez mais alto, cada vez mais alto, cada vez mais alto. E uma multidão pedia: queremos um mundo limpo, liberdade para as crianças. Queremos um mundo limpo, liberdade para as crianças. E o pai dirigiu-se à janela e disse que aquilo era uma revolta. O que eles querem é uma vida melhor, afirmou o menino. E o que eu faço? Perguntou o pai. O que eles pedem, respondeu o garoto. E você fica então em casa e me perdoa se eu fizer isso? Perguntou o pai aflito. Sim, sim, disse o garoto. O pai pediu que ele fosse lá acalmar a multidão. O menino sugeriu que fossem juntos, afinal, nunca tinham feito nada juntos. O pai aceitou a proposta. Deram a notícia e o povo ficou muito contente. E quando os filtros foram instalados na fábrica, houve uma grande festa. Até a banda das bactérias se apresentou. O pai nunca imaginou que ficaria feliz gastando dinheiro nisso. Ele acompanhou o garoto até a velha árvore. Com os filtros, a fábrica tratava os efluentes. Assim, o rio não recebia mais tanta sujeira. Ai, a árvore ficou cheia, cheia de folhas verdes. O menino pegou uma flor e foi procurar a borboleta. Ela estava bem fraquinha. Quando ela soube da história toda, ficou toda feliz e quis saber por que ele fez tudo aquilo. Ele respondeu que gostava muito dela. Afinal, ela tinha conversado com ele e depois do que tinha visto no mundo, não iria mais permitir que alguém destruísse coisas tão bonitas. A borboleta se espantou. O menino sequer sabia se ela gostava dele e, mesmo assim, tentava salvá-la. Ele explicou que o importante
era o sentimento de responsabilidade pelo mundo e que isso era o suficiente. A borboleta respondeu que ele era o seu herói. Ah, não precisa exagerar, disse ele. Afinal, tinha feito algo por amor a ela, aos rios e às árvores. É que os heróis de verdade fazem tudo com muito amor, respondeu a borboleta. Não matam, não causam dor. Heróis de verdade fazem tudo com muito, muito amor. Ai, que história mais linda! E o que eu achei aqui na última página? A foto do Arno Leandro Kaiser, que é o escritor, e da Silvana Maria dos Santos, a ilustradora. Querem conhecê-los? Ah. E então, gostaram dessa história? Eu também gostei muito. E ela é muito importante, principalmente nesse período perto do mês de junho, quando a gente tem muitas comemorações sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente e da Ecologia, que é no dia 5 de junho. Vamos todos batalhar para que cada ano que passe o nosso planeta fique cada vez melhor de se viver, respeitando a tudo e a todos. Um beijo e até a próxima história.